Olá, eu me chamo Dayan Siebra, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai falar de coisas muito importantes sobre dor pélvica, endometriose, vamos falar sobre alterações de fluxo menstrual. E hoje eu não estou sozinho, graças a Deus eu estou aqui com o Dr. Juvenal Linhares, doutor em ginecologia e obstetrícia, professor da Universidade Federal do Ceará, também ginecologia e obstetrícia, especialista em endometriose. Eu sei que muitas de vocês sofrem com esse mal e eu trouxe aqui o Dr. Juvenal para tirar a minha dúvida, a sua dúvida que está em casa. Seja muito bem-vindo, Juvenal, a esse canal aqui que espera ansiosamente por você aqui. Obrigado, amigo Dayan. É sempre uma felicidade estar aqui com você. E eu fico muito feliz da sua presença aqui, tá? E dizer a importância desse tema e a importância e a repercussão que você tem. Tá do lado de alguém que tem 4 milhões de seguidores no YouTube, não é todo dia. A gente sabe o alcance que você tem, os rincões do Brasil que necessitam de informação e a dificuldade que a mulher tem a essa informação. Para quem está num grande centro, para quem está numa grande cidade, para quem tem condições financeiras, fica muito fácil procurar um médico. Isso. Mas a gente sabe da população que você tem, do público que você atinge, que muitas vezes não tem condição de receber uma orientação adequada, de qualidade. E aí eu fico feliz de estar aqui do teu lado, sabendo do seu interesse, da sua responsabilidade em estar levando informação de qualidade para a nossa população. É verdade, Juvenal, as pessoas elas são muito carentes, precisam desse apoio, dessa orientação médica. E uma coisa que eu achei legal aqui na sua clínica, gente, vocês precisam vir aqui, viu? Quando a gente entra, ela tem uma piscina na clínica, depois você vai ficar devendo a foto para a minha equipe colocar na edição. Quando você entra na clínica, tem uma piscina que quebra o gelo de hospital, quebra o gelo de clínica, de doença. Parabéns pelo bom gosto. E você falando aí agora de cirurgia minimamente invasiva. E acho que alguém em casa pode estar curioso. Juvenal, o que é uma cirurgia minimamente invasiva? É uma boa pergunta, Dayan. Sabe, parece hoje aí que isso é uma coisa distante, né, da população, e isso é o que a gente quer trazer hoje cada dia mais e está oferecendo essa oportunidade para pacientes. Então, durante muito tempo se operava com grandes cortes, a gente chamava de laparotomia, que é aquele corte tipo da cesárea, que a gente chama de fanistil, ou aquela incisão grande que vinha desde a região do apêndice tifóide, de cima da barriga até embaixo, ou do umbigo para baixo. O que a gente sabe que a população feminina se preocupa bastante com isso, né? Então, isso mexe com a estética da mulher. A gente tem várias pacientes que relatam o quanto isso interfere na sua qualidade de vida, enquanto isso interfere no seu relacionamento, ou muitas vezes não poder usar um biquíni por conta de uma cicatriz, muitas vezes ter que esconder uma cicatriz do parceiro, do companheiro. Então hoje tem crescido muito a ginecologia minimamente invasiva, onde a gente consegue fazer procedimentos cirúrgicos extensos com mínimas incisões. Aí a gente inclui basicamente três técnicas de cirurgia minimamente invasiva. Uma que é a via vaginal, que hoje a gente consegue operar pacientes sem nenhuma incisão do ponto de vista estético abdominal. A gente consegue fazer todo esse procedimento pela vagina em algumas situações, como o prolapso de útero, que é aquela mulher que tem o útero caído, algumas situações de mioma uterino, que são mulheres que sangram muito por nódulos benignos do útero, tá? Correção de distopias genitais, que a gente chama de prolapso genital, que é quando a bexiga está caída, quando o reto está caído, quando ela tem incontinência urinária. Então antes se faziam grandes incisões, hoje a gente consegue oferecer cirurgias minimamente invasivas, totalmente por via vaginal, em que ela não vai ver nenhuma incisão, e a recuperação e o retorno do pós-operatório são extremamente confortáveis para aquela paciente, tanto do ponto de vista estético como do retorno ao trabalho. Uma outra forma de ginecologia minimamente invasiva é a videolaparoscopia, que é uma coisa que teve em Sobral, na região norte, até no Ceará mesmo, eu diria. A gente que conviveu em São Paulo na época da residência, isso era o dia a dia de lá, mas a gente não conseguia trazer isso para cá, porque depende de técnica, depende de tecnologia, e a gente tem batido muito fortemente nisso, em trazer para Sobral, trazer para a região, trazer para nossos pacientes aquilo que ela tem no Sírio, que ela tem no Einstein, que ela tem em qualquer grande hospital do país. E essas cirurgias são feitas pequenas incisões, a incisão maior ela tem 10 milímetros, 1 centímetro, em que você consegue fazer cirurgias extremamente extensas. E aí, esterectomia, tratamento de endometriose, inclusive endometriose intestinal, a gente já está trazendo para Sobral esse tratamento de endometriose ovariana, tratamento de endometriose de apêndice, a investigação das dores pélvicas, e inclusive o tratamento de câncer. Hoje é possível já em algumas situações, em tumores iniciais, em pacientes mais jovens, em tumores restritos, a gente poder estar oferecendo essa tecnologia que é a videolaparoscopia, que o leigo muitas vezes chama cirurgia a laser. Na verdade não é a laser, são feitas por pequenas incisões
em que o retorno ao trabalho é muito mais rápido. A outra técnica de cirurgia minimamente invasiva, essa a gente ainda não tem disponível em Sobral, já tem em Fortaleza, acredito que dentro em breve a gente deve estar trazendo, ainda tem um custo muito caro, que é a cirurgia robótica. Então a cirurgia robótica ela também tem o mesmo espaço da videolaparoscopia, tem mais ou menos as mesmas indicações, com grande benefício do médico, que cansa menos o médico, ele faz a cirurgia toda sentada, como se ele estivesse jogando um videogame. Então isso em Fortaleza já tem, acredito que dentro em breve se popularizará um pouco mais, mas isso não impede que a gente consiga oferecer essas cirurgias minimamente invasivas para esse grupo de pacientes, tanto as cirurgias por via vaginais, como as cirurgias por via laparoscópica. Isso hoje já é realidade. Maravilha, né? Juvenal, você falou de endometriose. O que é endometriose? Para quem está em casa agora e não sei se eu já ouvi falar, estou com dor pélvica. O que é endometriose? A endometriose é uma doença apaixonante. Eu já percebi que você gosta muito de tratar essa doença. Então assim, é uma doença apaixonante por quê? Porque você tira uma paciente de uma péssima qualidade de vida e traz ela para uma qualidade de vida brilhante. Então assim, o que é a endometriose? A endometriose nada mais é do que aquilo que a mulher elimina quando está menstruada, que a gente chama de endométrio. Aquele sangue, na grande maioria das mulheres, ele é para sair pela vagina, que é por isso que ela usa o absorvente, para não se sujar e tudo. Uma parte daquele sangue, ele desce pelas trompas. E aquele sangue que desce pela trompa, ele corre para os órgãos abdominais, que pode ser no ovário, pode ser na tuba, pode ser no intestino, pode ser na bexiga, pode ser no apêndice, pode ser no diafragma, pode ser no pulmão. Então é quando a gente tem foco de tecido endometrial, aquele endométrio, que é a parte interna do útero, fora do útero. E aí o que acontece? Todo mês, quando ela menstrua, é como se aquele tecido que está fora do útero também menstruasse. É como se ela menstruasse pelo intestino, é como se ela menstruasse pela bexiga, é como se ela menstruasse pelo reto, pelo apêndice. Então, é uma doença extremamente estigmatizante. Os estudos mostram, para ter ideia do sofrimento que essas mulheres passam, que elas levam em torno de 7 anos e passam por pelo menos 7 médicos para conseguirem dar o primeiro diagnóstico. E quais os diagnósticos então, mais assim, é uma peregrinação. Quando a gente lida com isso todo dia, a gente fica se perguntando por que essa mulher sofre tanto e ninguém pensou nisso. Então a gente costuma brincar que a endometriose é a doença dos 6 Ds, desde dado. Anota aí, 6 Ds. Viu? 6 Ds, doença dos 6 Ds, preste atenção. Então é aquela paciente que tem dor pélvica crônica. O que é dor pélvica crônica? Eu tenho uma dor que dura mais de 6 meses. Então, e na pélvica? Na pélvica, região de baixo. Eu tenho dismenorreia, que é o outro D. O que é a dismenorreia? É a cólica menstrual intensa. Eu tenho dispareunia. O que é dispareunia? É a dor na minha relação. Eu tenho uma dor na relação sexual. Às vezes essa dor, ela depende da posição, principalmente quando ela fica de 4, ela sente mais dor. Quando ela vem por cima, ela sente mais dor, que é quando o pênis encosta no foco do tecido endometrial. A outra dor que ela tem é disquesia. O que é isso? É dor no reto. A paciente diz: doutor, todas as vezes que eu estou menstruada, eu sinto a dor mais intensa no meu reto. O meu intestino parece que ela bagunça no meu período menstrual. Eu fico mais presa, eu fico mais constipada, eu fico com mais diarreia, eu sangro no meu reto no período menstrual. A outro D é disúria, que é dor a urinar, também relacionada ao ciclo menstrual. Então a endometriose tem isso, é relacionada ao ciclo menstrual. E o outro D importante é a dificuldade em engravidar. Então, se você tem esses 6 Ds, você não precisa fazer nenhum exame. Precisa ter os 6 Ds? Não precisa ter os 6 Ds. Então, assim, quando é que a gente vai começar a pensar em endometriose? Quando eu tenho uma cólica menstrual acima do normal. Então, toda mulher tem cólica. É importante que tenha. A cólica é um mecanismo de defesa do útero. Então, assim, quando eu menstruo, eu vou ter um padrão de sangramento durante a minha menstruação, que eu preciso com que esse meu útero contraia para que eu consiga parar de sangrar. Essa contração do útero para que o fluxo menstrual pare é que faz com que a mulher sinta cólica. Isso acontece por quê? Porque existem umas substâncias, são substâncias inflamatórias, você gosta muito de inflamação, né? Que são as prostaglandinas, que quando a mulher ovula, o tecido endometrial, que ele se transforma em secretor, ele produz essas prostaglandinas, que são mediadores inflamatórios, que faz com que o útero contraia e a mulher pare de sangrar. Isso é um mecanismo fisiológico, isso é um mecanismo normal. Então toda mulher, quando ela começa a ovular, ela vai começar a ter um pouco de cólica. Aí quando é que eu vou pensar, doutor Juvenal, que essa cólica está errada? A partir do momento que mudou consideravelmente o meu padrão de cólica. Eu costumo brincar que eu peço para os pacientes dar uma nota para a cólica, de 0 a 10. É isso que eu ia perguntar. Entendeu? Como é que você sabe que é uma escala que a gente chama de escala de Eva. Eu digo para ela: olha, a sua nota é 0 é quando a senhora não tem nenhuma dor. Existe alguém que não tem dor na menstruação?
Tem umas que, na verdade, o limiar de dor ele é muito variável. Tem gente que não se incomoda com a dor. Então, assim, tem pacientes numa cólica normal, habitual, fisiológica, ela sente um pouco de desconforto, aquilo não interfere na qualidade de vida, aquilo não necessita de medicação e é uma cólica autolimitada. Acabou a menstruação, ela melhora da dor. Quando é que eu vou suspeitar de endometriose? Além desses sintomas que eu falei, ou seja, eu tenho um padrão de cólica que era de um jeito e o meu padrão de cólica mudou. Então não tem alguma coisa errada. Então se eu tinha um padrão de cólica que eu não precisava tomar nenhum remédio para cólica, ou que minha cólica passava com um comprimido de dipirona, buscopan, paracetamol, e agora meu padrão de cólica está totalmente distinto, eu preciso ir para o hospital tomar remédio na veia por conta da cólica. Eu não consigo ter relação sexual por conta da cólica. Eu não consigo ter, eu sinto dor no reto por conta da cólica. Eu tinha uma cólica que a nota era 2, 3, ou seja, era uma cólica totalmente suportável. E essa nota está acima de 7, acima de 7 a gente diz que atrapalha a qualidade de vida. Então eu falto trabalho por conta da cólica, a cólica me interfere no meu dia a dia. Por que a gente se envolve tanto com os pacientes com endometriose? Porque você tira dano que tem de melhor. A pessoa tirar de você o seu trabalho, tirar de você o prazer da relação sexual e tirar de você o prazer de engravidar. Então não tem ninguém que fique feliz e satisfeito com essas três coisas. Então eu não consigo ter relação porque eu não sinto prazer, eu já vou com medo. Ela diz assim, vai tenso, né? Eu vou tenso, eu não consigo ter relação. E junto com isso vem uma série de outras coisas. Nem todo marido entende, né? Nem todo marido. Acha que assim, tá... Isso é outra coisa importantíssima. Durante muito tempo a cólica foi vista como quando casar Sara. A vovó disse que quando eu tivesse meu menino a cólica passava, que cólica é de mulher mesmo, que cólica mulher nasceu para ter cólica, então mulher não nasceu para ter cólica. Ouviu isso aí? Então, se você tem uma cólica diferente do padrão habitual, que interfere sua qualidade de vida, vá atrás. Tem algo por trás. E por incrível que pareça, parece ser uma doença distante, mas 15% da população feminina tem cólica. 15%? Endometriose. 15% tem endometriose. Não é cólica, não. Ou endometriose. Endometriose. Então, se você pegar uma população como de Sobral de 200 mil habitantes, a gente vai ter 30 mil mulheres andando com endometriose aqui em Sobral. É muita coisa. Entendeu? Não? Então, assim, é uma doença muito prevalente. Qual é o problema? Ela é negligenciada. Tá? Então, o que é que deve ficar de alerta para o seu público, para esse público que a gente está falando? Não menospreze cólica. E você falou de todos os sintomas, mas você falou que muitas vezes você passa por 6, 7 médicos e não consegue diagnosticar. Quais as doenças que mais se confundem com endometriose? Isso é importante. Primeiro existe a cólica habitual, que a gente chama de dismenorreia primária, que é aquela cólica fisiológica, normal da mulher. Essa cólica ela tem um padrão cíclico, acontece só quando está menstruada, ela é autolimitada, ela não interfere nas suas atividades diárias, ela não interfere na relação, ela não interfere na sua gravidez e ela não está associada a outros sintomas. É só aquela cólica menstrual autolimitada. Existem outros quadros que podem supor doença inflamatória pélvica, que é um quadro de inflamação das tubas e dos ovários, que acontece geralmente por via sexual, a bactéria ascende e dá um processo inflamatório nos ovários e nas trompas. É uma dor mais aguda que em algumas situações ela pode cronificar. Pacientes que têm múltiplas cirurgias, que é o que a gente chama de aderência pélvica, que talvez faça um diagnóstico diferencial importante com endometriose. Então, a paciente tem história de ter várias cirurgias, tem uma dor crônica que não passa, que não melhora, a aderência entra dentro desse quadro de diagnóstico diferencial. Vários cistos de ovário não endometrióticos podem dar dor pélvica crônica. Doenças não ginecológicas, às vezes a paciente tem síndrome do intestino irritável, às vezes a paciente tem doença celíaca, às vezes a paciente tem constipação crônica, às vezes a paciente tem doença de Crohn, doença inflamatória pélvica, divertículo, uma série de outras patologias que não tem nada a ver com doença ginecológica, mas que se reflete em cima da pelvis. Ela pensa em cólica. Ela pensa em cólica e acha que está relacionada a outro ovário. O que é o grande problema em relação à endometriose em si? A pessoa chega com cólica, o médico faz um exame superficial e solicita o que todo ginecologista gosta de solicitar, que é um ultrassom transvaginal. Eu já ia dizer, que é um ultrassom transvaginal. Todo ginecologista pede. O que é que acontece? Ele faz o ultrassom transvaginal e o ultrassom transvaginal dá normal. Ele diz, fique tranquilo, senhora, não tem nada. E a mulher vai no segundo, porque ela não se conformou com isso, porque a dor está incomodando e atrapalhando a qualidade de vida. Ela vai no segundo e diz, não, mas você fez todos os seus exames, são normais. Vai no terceiro, aí diz a mesma coisa. Então isso a gente tem visto, isso é no mundo todo. Ela anda por pelo menos 7 meses, por pelo menos 7 anos, até que alguém desperta da existência da doença. Ou muitas vezes tarde, quando ela já tem uma doença muito avançada, ou muitas vezes após perder a fertilidade.
que muitas vezes a doença ela causa essa obstrução das trompas, Passou a época de engravidar, ou muitas vezes ela vai porque perdeu o marido, porque ela sentiu tanta dor que ela ia em vários médicos, inclusive levando ele do lado, e o médico dizia pra ela que ele não tinha nada. Aí o que é que o marido diz? Essa mulher tá com onda pra cima de mim, tá querendo me enrolar, ela não gosta mais de mim, é isso que a gente escuta. Então, o que é preciso? Procurar um especialista. Hoje existem exames específicos que não são ultrassom transvaginal normal, tá? Existe hoje um exame chamado ultrassom para mapeamento de endometriose. Ultrassom para mapeamento? Ultrassom só para endometriose. Você faz aqui, Juvenal? Faz, a gente faz aqui na Você mesmo faz, né? Do lado estamos aqui, tem uma profissional habilitada fazendo na sala do nosso lado agora. Olha só que legal. Faz aqui. É um ultrassom totalmente diferente de um ultrassom transvaginal normal. O transdutor é diferente? Não, é a forma como o exame é feito. Então esse exame é um exame chamado ultrassom de mapeamento de endometriose, que é feito um preparo do intestino. Então a paciente faz uma lavagem intestinal no dia antes do exame e no dia do exame. E esse exame tem que ser feito por um profissional capacitado, que tenha sensibilidade de ver endometriose. Então esse exame ele hoje pode até dispensar, não sei, a laparoscopia? Não. Na verdade é assim, o exame, antigamente quando a gente fazia um transvaginal e não tinha esse exame, a paciente ia direto para a laparoscopia, assim a gente sabia o que é que ela tinha. Só na suspeita clínica de endometriose. Certo. Poderia fazer laparoscopia e não ter nada. Ou eu chegava na laparoscopia e tinha muita coisa que eu não podia fazer porque eu não estava preparado para aquilo. Então hoje ninguém submete uma paciente a um procedimento cirúrgico de endometriose sem antes fazer esse exame. Ele já dá um mapa. Ele mapeia, ele vem desde a saída do rim até a entrada na bexiga, avaliando todos os focos, inclusive visualiza o diafragma, aí visualiza apêndice, intestino. Então o que é que a gente faz? A gente não vai mais hoje fazer uma laparoscopia diagnóstica. A gente hoje vai operar a paciente com endometriose já sabendo o que é que ela tem e que tipo de preparação eu vou ter. E por que é importante isso? Porque hoje o tratamento da endometriose ele é multidisciplinar. Então hoje eu não consigo tratar a endometriose sozinho. Jamais. Assim como você precisa dos seus assessores, assim como a gente precisa das nossas atendentes. Hoje a endometriose, principalmente a endometriose profunda intestinal, que é aquela endometriose que mais dá dor na paciente, que mais interfere na qualidade de vida dela, ela é uma endometriose que necessita de um tratamento multidisciplinar. Então são pelo menos 5 ou 6 médicos no procedimento cirúrgico. São 2 ginecologistas, aí você entra, faz toda a parte ginecológica, tira o que tiver de foco no ovário, nas trompas, na região do peritônio, que é aquela parte que recobre o intestino, tira os focos de bexiga, e aí quando tem lesão intestinal, entra a equipe da coloproctologia, que aí trata a lesão do intestino em conjunto com o ginecologista, e quando ela tem lesão urinária, entra junto o urologista, que às vezes a endometriose ela pode acometer o ureter, pode acometer a bexiga, então assim, e muitas vezes o ultrassom nível 1, que é esse ultrassom básico que a pessoa faz no dia a dia, não é nem porque o ultrassonografista é ruim, não. É porque a doença precisa, a gente costuma dizer que lidar com endometriose tem que ter sensibilidade. Se você não achar que a pessoa tem endometriose, você não diagnostica. Começar logo com sensibilidade para o paciente para ouvir, né? Isso. E essas pacientes, elas têm muita ansiedade. A gente olha, é tanto que se a paciente chega na minha frente, eu digo, olha, eu tenho certeza que a senhora tem endometriose. Pelo comportamento. Perfil, é uma paciente geralmente magra, é uma paciente ansiosa, tensa. Tá? Por quê? Porque é uma pessoa que já passou vários anos sofrendo com dor e ninguém valoriza a questão. Mas você vê relação, aí já é outra. Ela fica ansiosa pela doença ou a ansiedade tem relação? Isso, aí vem a história do ciclo. Então, a ansiedade traz a doença traz a ansiedade traz a doença. É um ciclo vicioso da endometriose. Tanto que muitas vezes a gente tira a doença, ela parece que não. Ela continua sentindo uma dor fictícia, que você não tem mais dor. Mas aquela ansiedade mexeu tanto com o dia a dia dela que a gente precisa trabalhar o psicológico dessa paciente. Então essa equipe multidisciplinar de psicólogo, de nutricionista, isso é importantíssimo nesse processo. Então essa paciente é uma paciente que precisa ser tratada globalmente, porque foi uma paciente muito sofrida durante muito tempo. E os depoimentos das pacientes são maravilhosos, sabe? A forma como elas reagem ao tratamento, a forma como elas têm melhoria de qualidade de vida é impressionante. Infelizmente, a gente tem lutado isso todos os dias, a gente não tem condições ainda de oferecer isso no sistema único de saúde. Porque as pacientes ficam sofrendo, só existem 2 centros no Ceará especializados para isso, são em Fortaleza. A gente tem equipe para isso, mas infelizmente a gente não tem como oferecer. Por quê? Porque depende de um arsenal tecnológico muito grande. Todo o material que a gente utiliza para fazer o procedimento são materiais descartáveis, que usam uma única vez e que custam extremamente caros.
pelo convênio a gente consegue fazer e tudo, mas a gente ainda tem essa dificuldade. Mas o nosso sonho é poder estar levando isso para todo mundo. Eu fico imaginando, Juvenal, porque levar uma paciente do nosso sistema público com laparoscopia bronquial já não é tão simples. E levar com um urologista, com cirurgião geral, meu amigo, é um sonho, né? Mas assim, a gente tem tido um grupo, eu tenho um grupo de pessoas que está do nosso lado, o Dr. Patrick Capote, que é cirurgião digestivo, Dr. Diego Bezerra, que é cirurgião oncológico, Dr. Jansen, Dra. Adeline. A gente tem um grupo de pessoas que eu costumo brincar, que eu dou corda, eles pegam, sabe? Então assim, que tem o mesmo sonho, a mesma ideia. Então assim, a gente está indo a passos lentos, a gente tem favorecido, assim, por sinal, quando... Um grande amigo meu, Sidney Piss, que é um dos maiores estudiosos de endometriose no Brasil, que mora em Fortaleza, diz: quando tu abrir a boca que tu vai tratar endometriose, tu vai ver que o teu consultório não vai parar de se falar de endometriose. E isso a gente tem ficado feliz. Que tem demais, né? E isso tem demais. A gente tem ficado feliz porque as pacientes têm buscado isso. Elas não têm mais, e eu acho que essa é a grande mensagem, não tem mais ficar se conformando com cólica e aceitar calada que está tudo bem, que é assim mesmo e que eu devo sofrer com isso. Cólica não é normal, né? Então assim. E outra coisa importante, Daiane, que a gente costuma brincar, é o número de pacientes hoje que procuram não menstruar. Então hoje é uma opção da paciente. Isso é um assunto muito interessante. Sabe? Pois é, Juvenal, essa questão, as pacientes hoje, muita gente não quer menstruar. Por que as mulheres às vezes decidem e querem que o médico as ajude em não menstruar? Então assim, hoje a menstruação, além das cólicas, do desconforto, a mulher hoje tem a sua atividade de trabalho, em que muitas vezes, mesmo cólicas pequenas, interferem no dia a dia. Às vezes ela é atleta, às vezes ela é executiva, às vezes ela tem uma TPM importante que atrapalha na qualidade de vida dela. Então durante muito tempo a gente escutou que menstruar era necessário, que era obrigado, que era preciso menstruar. A mulher não pode ficar sem menstruar por conta própria, assim, se ela não está menstruando sem tomar nada, tem alguma coisa errada que precisa ser investigada. Mas ela tem a opção de não menstruar, usando um contraceptivo, um anticoncepcional contínuo. Hoje a gente tem dispositivos que a gente chama de LARC, que são contraceptivos de longa duração, e que eles suprimem a menstruação. Aí tem o DIU hormonal, que é o DIU de Mirena, que ele reduz o fluxo da mulher em quase 80%, e 60% delas não menstruam nada. A gente tem implante hoje anticoncepcional. Eu ia perguntar os implantes. Isso, que chama de chip, né? Chip da beleza, né? Chip dos anticoncepcionais, que tem só progesterona e também suprimem a menstruação. Você fala isso aqui, João? Sim, chip. É mesmo? Faz, coloca Implanon, coloca o DIU de Mirena. Assim, eu acho que é direito da paciente. Agora, o paciente diz: doutor, me faz bem menstruar, eu gosto de ver eu menstruando, a gente respeita a opinião. Existem até questões filosóficas, né, Juvenal? Isso, religiosas, tem muita coisa envolvida, sabe? Agora, você falou de endometriose, Juvenal, a gente voltando para o foco da endometriose, existe algum tipo de alimentação que ajude essas mulheres a não terem tanto endometriose, ou se estão com endometriose, melhorar os sintomas e controlar um pouco a doença, alguma coisa que ajude no tratamento convencional? Tem sim, é importantíssimo. Então assim, como eu falei, hoje o tratamento da endometriose ele é holístico, a gente precisa de uma equipe multiprofissional. E a nutrição ela tem um papel importantíssimo. Se a gente pudesse agrupar em dois grandes grupos tanto de alimentação como de suplemento alimentar, que eu posso chamar dessa forma, a gente sabe hoje, de literatura, teve um grande estudo em 2017, que foi até uma revisão da Universidade do Triângulo Mineiro, que saiu no Jornal Brasileiro de Nutrologia, em que eles viram a associação da redução da dor, da dispareunia, que é da dor na relação, da cólica, da dor pélvica, quando se utiliza a suplementação de ômega 3. Então o ômega 3 ele é anti-inflamatório, eu acho que você gosta bastante do ômega 3, já vi você passando algumas vezes, e a gente tem advogado isso para as nossas pacientes, o uso do ômega 3. E aí vem tudo que tem ômega 3, o salmão, o peixe, né? Então essa dieta é uma dieta anti-inflamatória, como a endometriose é uma doença inflamatória por si, ela tem sido importante tanto na redução da dor, como na redução da recidiva. Um outro grupo são as vitaminas. Tá? Dentro das vitaminas existe ainda muito estudo em rato, em modelo animal, mas tem um grande estudo que saiu também em 2017, que utilizou a vitamina C. Inclusive eles advogam o uso da vitamina C, que é um antioxidante importante. Como ele é antioxidante, ele acaba também reduzindo citocina inflamatória, acaba reduzindo prostaglandina e consequentemente melhorando o sintoma da endometriose. Inclusive eles advogam nas pacientes de alto risco, que você percebe que ela tem uma história familiar de endometriose,
que tem uma cólica menstrual diferente do habitual, inclusive em adolescentes, a suplementação da vitamina C para esse grupo de pacientes. Tá? Então é importante isso. Outros estudos menos robustos falam um pouco da vitamina B, do magnésio, do cálcio, que são coisas que a gente pode estar divulgando. E o que é que piora de dieta? Aquilo que a gente sabe que piora tudo. No tecido endometrial, que quanto mais tecido adiposo um grupo de ratinhas que foram feito estudo, as obesas e as magras, foi visto que as obesas elas têm uma pior e uma recidiva maior de endometriose. Ou seja, fica gordo. Isso deixa pior. Deixa pior. E o carboidrato, que também deve ser evitado o máximo possível, né, que isso também é uma dieta pró-inflamatória e a gente deve evitar nesse grupo de pacientes. E aí se torna um desafio muito grande, porque geralmente a paciente obesa, muitas vezes você falou que tem ansiedade, a ansiedade puxa a vontade de comer doce, comer carboidrato, então vira um ciclo, né? Ciclo vicioso. É isso que a gente precisa quebrar. É isso que a gente precisa. Juvenal, eu queria que você agora, para quem está em casa, cara, eu adorei aqui nossa conversa, não vai precisar quase edição, você não estava facilitando muito a vida da minha equipe de edição, o cara não erra, fala, tem conteúdo demais, impressionante, viu? Parabéns para você, eu não esperava coisa diferente, vim aqui ter uma aula de endometriose, por mim eu ficava aqui ouvindo 2 horas, eu tenho certeza que você adorou, mas eu queria que você desse uma mensagem final para o pessoal e também dissesse onde as pessoas podem te encontrar, em rede social, fala um pouquinho, tá bom? Dayan, eu que agradeço, cara, é sempre muito bom. Acho que você deixa o seu convidado muito à vontade. Né? Obrigado. Então, assim, isso facilita demais o entendimento das coisas. É assim, para a população feminina, acho que a mensagem que fica principal é essa. Não negligencie a sua dor. Só sabe da sua dor aquela que realmente sente. Então, assim, se a sua dor está fugindo do padrão habitual, normal de dor, procure investigar, vá no seu ginecologista, procure um médico especialista. Se você foi e a sua dor foi negligenciada, vá em outro profissional que você confia, tá? Então, busque a investigação da sua dor, porque deve ter alguma coisa errada. Se essa dor está associada aos outros sintomas, como a gente falou, mais importante ainda, associada a dor na relação, dor no reto, alteração do hábito intestinal, dor na urina, ou você tem associado outros sintomas, dificuldade de engravidar, lembre dessa doença. É uma doença muito comum, muito prevalente, que é a endometriose, mas não vá sempre achar que tem isso. Então, assim, eu acho que merece uma investigação e não negligencie a sua dor. Lembre-se de hábitos saudáveis de vida, então atividade física, a gente tem pacientes com endometriose que fazem atividade física, que elas conseguem ficar muito bem da dor sem nenhum tipo de tratamento, tá? E não específico que... Atividade de alto impacto, que você libera bastante endorfina. Tá? Então, principalmente academia, musculação, zumba, então coisas que você libere a substância endógena, que você sinta prazer. Ajuda a melhorar a dor e ajuda a melhorar a depressão, que está muito associado com a doença. Bom, pessoal, tenho certeza que você adorou o papo com o Dr. Juvenal. E eu queria fechar aqui agora perguntando, Dr. Juvenal, mensagem final para aquela pessoa que está em casa, aquela mulher que tem dor pélvica, que está sofrendo com isso, ou que nem sabe que sofre com isso, sofre, mas não sabe o que é isso. E onde encontrar o Dr. Juvenal? Nas redes sociais, na clínica? Fala um pouquinho para quem está em casa. Agradecer mais uma vez o convite, a conversa, um bate-papo sempre muito agradável. O Dr. Dayan deixa sempre a gente muito à vontade e a gente fica muito feliz com isso. A mensagem principal que deve ficar em mente do nosso público que está ouvindo, esse público não só a mulher, viu, mas o homem também que está ouvindo. Tá? Então, parceiro, companheiro, eu costumo dizer que machismo é uma doença. Isso. Então, muitas vezes as mulheres sofrem tanto porque o homem não a escuta, não lhe absorve o que ela diz. Então, é importante isso. Tem uma cólica menstrual, uma dor pélvica que está diferente do habitual, ou seja, você tinha um padrão de cólica, essa cólica mudou, você tinha um padrão de dor pélvica, essa dor pélvica mudou, antes eu tinha uma dor pélvica que era suportável, eu estou precisando tomar mais remédio, eu estou faltando mais ao trabalho, eu não consigo ter relação sexual, eu não consigo engravidar, ou seja, um padrão diferente de cólica menstrual do que habitualmente você tinha, procura um profissional habilitado. E aí fica a mensagem de medidas gerais de atividade física, principalmente atividade física de mais alto impacto, que libera endorfina, academia, crossfit, eu faço crossfit, as pacientes gostam bastante, zumba, como você gosta bastante. Então, assim, eu gosto de zumba, olha o machismo. Então, assim, são coisas que a pessoa pode estar fazendo, a dieta, procurar uma dieta pobre em carboidrato, e uma dieta mais rica em ômega 3 e antioxidantes, como vitamina C, vitamina D, tá? Então são coisas que você pode estar fazendo no seu dia a dia para diminuir esse risco. Nós estamos disponíveis aqui na clínica Clínica Santa Isabel, é uma clínica que fica em Sobral, é muito bem conhecida aqui, fica na Avenida Alfonso de Holanda Cavalcante, 1034, o telefone é 3677-2564, é uma clínica dedicada à saúde da população feminina, dedicada à ginecologia minimamente invasiva, dedicada à endometriose, e que sigam nas redes sociais, tem o meu Instagram pessoal, que é @juvenallinhares,
E tem o Instagram da clínica, sigam lá a gente, todo dia tem matéria, todo dia tem post falando sobre isso, que é @Clisa Clínica Santa Isabel, com Z. Tá? Então, estamos à disposição de vocês para quem quiser. Mais uma vez, meu amigo, muito obrigado. Isso, Juvenal. A gente vai deixar todos esses links dele, todos esses dados aqui embaixo na descrição do vídeo para você seguir as redes sociais do Dr. Juvenal, entrar em contato com a clínica, enfim. Dr. Juvenal, muito obrigado pela sua atenção, pelo convite que a gente fez, você aceitou vir para cá, trazer informação para cá. Comenta aqui embaixo alguma dúvida para fazer para ele, que ele depois vai entrar no canal para responder aí nos comentários o que ele puder, claro. Estaremos juntos. E parabéns pela clínica. Muito obrigado, meu irmão. Bom demais, né? Parabéns. Gente, não se esquece de ver a vida com saúde, com paixão, com Deus no coração. Abraço. Tchau, valeu. Tchau.